as emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, não as justificando, nem as escamoteando sobre o desculpismo habitual. Resolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde. Joana de Ângeles. Boa noite a todos e a todas, muita paz. Sejam todos muito bem-vindos e vindas a nosso segundo dia da 7ª Semana Espírita de Seabra, cujo tema esse ano é Conhece-te a ti mesmo. Solicitamos que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Vamos deixar ligados apenas o pensamento para colher os ensinamentos desta noite. Convidamos agora para compor o palco o palestrante da noite, Oswaldo Ourives, e também o nosso companheiro de jornada, Clécio Teixeira. Convidamos agora o nosso irmão Clécio Teixeira, que fará a prece inicial dos nossos trabalhos. Abrandemos nesse momento os nossos corações, buscando manter silêncio físico, como também o silêncio mental, deixando que nossa mente, que o nosso espírito possa se compor, junto a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e buscando essa calmaria, essa tranquilidade, rogamos a Jesus que envolva a todos nós, que a sua presença possa ser nessa noite divina como em todas as outras sempre é, que a espiritualidade dessa casa e das casas aqui presentes possam se unir nessa congregação fantástica do plano espiritual, e que possamos todos nós sentir, aproveitando os ensinamentos, a energia, o companheirismo. E é nesse pensamento, Senhor Jesus, que rogamos essas forças divinas, envolvendo o nosso palestrante, envolvendo cada indivíduo, para que essa noite seja tão divina quanto todas as noites. E que essa Semana Espírita, Senhor Jesus, seja a glorificação de Ti e do grande Pai maior. E é por isso, Senhor Jesus, diante de Ti e de dos prepostos espirituais, que rogamos assim permissão para iniciar as atividades de hoje. Que Tu, Senhor Jesus, seja sempre louvado. Convidamos agora a nossa irmã Letícia Novaes para fazer a vibração musical de abertura. Boa noite. Bem-vindos, né? Jesus nos abençoe, que a nossa semana seja essa vibração maravilhosa que nós temos aqui. Vamos fazer uma música em homenagem ao grande mentor, vamos dizer assim, Francisco de Assis. Quem souber pode cantar junto comigo.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Muito obrigada. Irmão de longa jornada no Espiritismo, que já nos agracia com a sua presença há bons anos, ele dispensa as maiores formalidades. Com o tema Reforma Íntima, a palavra está franqueada ao nosso irmão Oswaldo Urives. Queridos irmãos, irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nosso coração, em nossas almas, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. É um prazer enorme poder participar deste evento. Como já foi dito, todos já conhecem, o tema é justamente reforma íntima. A maioria das religiões tem os seus princípios, tem os seus dogmas, e através deles estabelecem qual o meio de se salvar. Tem religião que entende que basta ter fé, pronto, já está resolvido o problema. Outras entendem que tem que fazer rituais, tem que passar por sacramentos e também algumas obras, sobretudo obras no campo da religião, e que já resolveu todo o problema. Mas será que é realmente isso que é verdadeiro? Quando o Livro dos Espíritos surgiu aqui no cenário do nosso planeta, foi há 162 anos, foi em 18 de abril de 1857, no dizer do grande professor Herculano Pires, a partir daí nós tivemos uma revolução.
no campo do espiritualismo. Por quê? Porque a partir daí deixamos de ter um espiritualismo utópico para ter um espiritualismo científico. Quando as pessoas passariam e passaram efetivamente a ter comprovação a partir de fatos, de forma científica, acerca da realidade da sobrevivência e, consequentemente, da existência do espírito e da sua sobrevivência. Foi uma revolução porque também a doutrina espírita, que é cognominado o cristianismo revivido, ele veio com a função precípua de estabelecer a pureza dos ensinamentos de Jesus, que no curso do tempo foi deturpado. Nós vamos ler os 4 evangelhos logicamente do Novo Testamento, e nós não vamos encontrar ali nenhuma passagem indicativa de que para que possamos atingir o reino dos céus, atingir após a morte uma instância de felicidade no plano espiritual, que bastaria praticar rituais, que bastaria passar o tempo todo orando. Não foi isso que Jesus, na verdade, ensinou. De onde nós retiramos isso, extraímos a realidade da parábola do bom samaritano. Aí vão dizer, ele sempre fala sobre essa parábola, mas sempre é a mesma, não tem como a gente adulterar. Na parábola do bom samaritano, Jesus é questionado por um doutor da lei. O que eu devo fazer para alcançar os céus, ou o reino dos céus, ou para obter a salvação? Depois de algum diálogo entre o doutor da lei e Jesus, e o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus responde através de uma ilustração parabólica. Ele conta uma parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado. Ele teve os seus pertences roubados, e não ficou só nisso, ele também apanhou e ficou ali à beira da morte, se esvaindo em sangue. Observemos como a situação é drástica, né? E triste. Poucos momentos depois, passa por ali um sacerdote do templo de Salomão. O sacerdote do templo de Salomão deveria ser o paradigma da prática das leis de Deus, da verdadeira lei. Mas o que é que faz esse sacerdote? Passou ali perto, viu o homem caído e passou ao largo, quer dizer, nem deu bola. Daqui a pouco passa um seu auxiliar, que era o levita, que também era trabalhador do templo de Salomão, vê o homem caído e faz a mesma coisa que o sacerdote, nem estava aí. Momentos depois, graças a Deus, passa um samaritano. O samaritano, naquela época de Jesus, tinha uma rixa com os judeus, ali da região da Judeia. Tanto que Jesus busca fazer uma distinção entre a verdadeira prática, porque às vezes o sujeito pertence a uma determinada religião e a pessoa não faz a sua parte no contexto do alcance
da salvação. Não é só pertencer a esta ou aquela religião. Deve haver a prática do que as religiões, sobretudo cristã, do que Jesus ensinou. Jesus queria justamente fazer ver essa realidade. Então passaram os dois cidadãos do templo de Salomão, não deu bola. O que significa? Eles só se apegavam aos rituais lá no templo. A caridade não estava na alma deles, não estava no pensar, no falar, no agir. Mas daqui a pouco vem um samaritano, quando vê o homem caído, imediatamente ele desce do cavalo, com toda piedade possível, abraça o homem, ele corta alguns pedaços de tecido, ele molha esse tecido com vinho e coloca na ferida daquele cidadão. Ele agiu com amor, com caridade material e sobretudo moral ali. Ele não fez só isso não. Ele pegou aquele cidadão, colocou em cima do cavalo e foi a pé, puxando o cavalo até uma próxima hospedaria. E lá na hospedaria ele passou a noite toda cuidando daquele doente. Isso é caridade, sobretudo moral. E no outro dia, bem cedo, ele tinha necessidade de viajar. E logicamente o samaritano já estava melhor, que eu tenho certeza, se ele continuasse muito doente, ele não iria viajar, mas possivelmente já estava numa situação melhor. E ainda assim ele se preocupou. Pegou 2 denários, que era uma moeda muito valiosa naquele tempo, né, há 2000 anos, e dá ao dono da hospedaria e lhe diz: tome aqui este dinheiro, cuide deste homem, se gastar alguma coisa mais disso, no retorno eu faço o devido ressarcimento. Aí então Jesus pergunta ao doutor da lei: e aí, quem você acha que foi o próximo desse cidadão que estava caído? Ele então responde: foi aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus diz: então vai, faça o mesmo. Vamos resumir. Jesus queria dizer: se você quer adentrar o reino dos céus, vai e faça o que fez o bom samaritano. O que fez o bom samaritano? Praticou a caridade moral e material em toda a extensão, em toda a intensidade. Jesus não falou: olha, se você quer adentrar o reino dos céus, vai no templo e passa o dia todo rezando lá. Quanto mais rezar, mais salvo você está. Ou ele falou assim: vai lá, vai assistir tantos rituais que as religiões praticam, né? Vai batizar tantas vezes você queira. Não, só faz 2, né? Batismo é a crisma, não é? Vai casar, tudo mais. Pronto, já está salvo. Não foi isso que Jesus disse. Ou ele disse: vai se ajoelhar, vai acender vela. Foi isso que Jesus disse? Não. Vai e faça o que fez o bom samaritano. O que fez o bom samaritano? Ele praticou a caridade moral e a caridade material, entendendo que, à luz da doutrina espírita, a caridade, ambas as caridades, a moral e a material, elas são importantes. Mas se a gente for olhar, a mais importante delas é a moral. Porque quem é rico pode fazer a caridade material, mas se quem é pobre não poderia, então, lógico. E a caridade moral é aquela de você aprender a conviver com pessoas, muitas vezes difíceis, dentro até do recesso doméstico, dentro da família, no trabalho, onde quer que esteja, na vizinhança. Viver com pessoas, você aprender a tolerar, compreender, perdoar, amar, porque isso é que importa. Jesus pregou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que só entende
que existe esse mandamento, esquece de um outro que Jesus disse que é igualzinho a ele, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente aprende com os apóstolos do Cristo que a gente só comprova o nosso amor a Deus amando efetivamente o nosso próximo. Se eu passo o tempo todo aqui orando, de manhã, de tarde e de noite, acendendo vela, fazendo um bocado de coisa, e ao lado, ou ali, mais distante, um lugar que eu conheço, tem uma pessoa lá que está passando fome, que está passando necessidade, está se esvaindo em sangue, e eu não tenho piedade dessa pessoa para ir lá ajudar, então eu sou um tremendo mentiroso. Eu não amo a Deus, porque é através da prece que a gente demonstra o nosso, não é? Que a gente, conversando com Ele, a gente exterioriza o nosso amor e respeito a Deus. Então, a doutrina espírita, ela tem a sua bandeira justamente fora da caridade, não há salvação. E a doutrina foi justamente elucidar, retirar as excrescências que foram inclusas no cristianismo no curso do tempo. A gente chega num templo verdadeiramente espírita, kardecista, nós não vamos encontrar vela, imagem, rituais, de forma alguma. Porque a doutrina espírita busca assentar-se na prática da verdadeira caridade. E nós sabemos que vivemos num mundo de provas e de expiações. Tem gente que entende que só a Terra é habitada. É difícil as pessoas entenderem o que é o mundo de provas e de expiações. Mas à luz da doutrina espírita, há a pluralidade dos mundos habitados. Nenhum planeta criado por Deus foi para a inutilidade. Tudo tem a sua utilidade. Então todos os planetas que giram no espaço infinito, todos ou está sendo habitado, ou será habitado mais na frente, ou já foi habitado por espíritos encarnados e desencarnados. Nós sabemos disso. Então, os planetas, eles, do ponto de vista dos habitantes, eles têm uma graduação. Os espíritos que viveram na Terra há 100 mil anos, mais ou menos, eram espíritos que ainda não tinham conhecimento do bem e do mal, não tinham responsabilidade dos seus atos, acerca dos seus atos. Hoje nós temos, dizem, né, aqui no norte de Goiás, lá mais para cima, uns espíritos chamados caceteiros. Eles pegam um pedaço de pau e matam a gente. Eu não sei se come, mas é possível, mata. Você não pode comparar com o ser humano. Um ser humano que não é índio fazendo isso, está desrespeitando a lei, porque conhece, sabe. Mas o índio não tem esse conhecimento. Então, o homem que habitava a terra naquele tempo, que era o mundo primitivo, eram espíritos primitivos que não tinham conhecimento do bem e do mal. Quando, ali vivendo, desenvolveram um pouco mais a inteligência e passou a ter consciência do bem e do mal, passaram a ser culpados pelos próprios atos. E aí passam a encarnar no mundo de provas e de expiações. Provas. Faz teste de aprendizado para ações do futuro, para testar se o que foi aprendido foi realmente aprendido, se respeita aquilo. Ou expiações, quer dizer, as pessoas sofrem pagando, resgatando o mal que perpetrou junto às outras criaturas. Então nós aprendemos que nós estamos aqui no planeta Terra e ninguém está liberto do sofrimento, mesmo os espíritos missionários, a exemplo de Jesus, eles sofreram, mas por opção deles, por escolha. O espírito do porte de Jesus sacrificou a própria vida para trazer-nos orientações seguras para que nós possamos trabalhar na reconstrução de nós mesmos, marchando firme para um mundo melhor.
A terra, pelo que os Espíritos nos ensinam, está no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, a terra marcha para ser um mundo de regeneração, onde as dores e os sofrimentos que nós sofremos, que nós vemos os outros sofrerem, não mais existirão. Então, observem os senhores. E para alguns será daqui a 200, 300 anos, para outros será daqui a 50 anos. Eu torço para que realmente seja daqui a 50 anos, que seja realmente em 2070. Muitos já dizem que, baseado nisso, esta é a melhor de todas as reencarnações que nós já tivemos, porque nela nós nos reformamos do ponto de vista moral para estar lá. Se não, iremos viver num planeta igual à Terra, como era há 50, 100 mil anos. Já imaginaram o que isso significa? Aqui, o menino já pediu aqui para desligar o celular, mas digamos que ele não tivesse pedido, está todo mundo aí, assim, né, no Zap, se comunicando com um com o outro, lá em São Paulo, às vezes até lá em outros países. Olha a revolução tecnológica que nós tivemos. Agora imagine você sair daqui e viver no mundo primitivo, como se fora a Terra há 50 mil anos, para você só estar preocupado com a sobrevivência, com medo de ser comido pelas feras, com medo dos cataclismos geológicos, com medo das glaciações, para não morrer. A única preocupação do homem primitivo era a própria sobrevivência. É justamente isso. Então, a Terra é um mundo de dor e de sofrimento. Há uma passagem em Eclesiastes: a felicidade não é da Terra. Aí nós vamos corrigir ainda. Pois será. Na Terra regenerada, a felicidade estará justamente aqui. E a gente não vai dizer que não existe felicidade. Quando a esposa está grávida e o neném nasce, é a maior alegria nossa. Quando nós nos formamos, recebemos um diploma, ficamos alegres. Num casamento, temos alegria. Então é um fato que existe. Não a felicidade plena ainda. É isso que está escrito lá em Eclesiastes. A Terra não é um planeta de felicidade absoluta, mas é um planeta de felicidade relativa. Se nós amamos a Deus e colocamos em prática as suas lições, nós estamos já usufruindo de uma felicidade relativa. Mas vamos aqui para a gente poder entender melhor o significado de reforma íntima. Olha aí, já estamos aqui, chegamos em tempo, né? Chegamos em tempo. O tema é justamente esse aí, a reforma íntima. Olha só, senhores, que eu gosto de mostrar sempre, porque às vezes a gente fala, mas se as pessoas pertencem a uma outra religião, é tudo bobeira que ele disse, não, mas a gente mostra, olha, a gente mata a cobra e mostra o pau, não é? A gente extrai daqui. Veja o que está lá na questão 115 do livro dos Espíritos. Observemos isso. Deus criou todos os espíritos, encarnados e desencarnados, todos, a totalidade dos seres inteligentes do universo. Porque tem gente que diz que Deus criou os anjos já só para fazer o bem e criou o Satanás só para fazer o mal. Não é verdade isso. Todos Deus criou simples e ignorantes, quer dizer, sem a sabedoria, sem o saber, sem o conhecimento, coisa que com esforço próprio eles iriam adquirindo. A cada um deu uma tarefa, uma missão, e todos nós temos isso, com o fim de esclarecê-los, para eles obterem o esclarecimento e de fazer chegar progressivamente, por isso nós botamos aí de forma lenta, progressivamente à perfeição. Olha, professor, nós somos criados para sermos perfeitos.
Já pensaram? Ninguém escapa disso. Então, o que é que a gente conclui imediatamente? Não existe inferno, não existe a pena eterna. Existem penas transitórias, que nós nos impomos a nós mesmos, não Deus que aplica. Nós é que aplicamos a nós mesmos. Todas as dores e sofrimentos é resultado das nossas ações nefastas. E pelo conhecimento da verdade, estão vendo? O sujeito reencarnando, passando por uma ou outra situação, vai desenvolvendo a inteligência, vai se elevando. Existem dois tipos de progresso. Um progresso intelectual, este sempre se faz, quer queiramos ou não, e o progresso moral, este não. Este é espontâneo. O progresso moral, ele surge a partir do querer de cada um. E pelo conhecimento da verdade, aproximá-los de si. Deus deu a missão para aproximá-los de si, de Deus. A gente sabe disso, né? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, estamos aqui na Terra nessa situação, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Qual é o conhecimento? Conhecimento da verdade. E a gente sabe que existe uma expressão de Jesus quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da dor e do sofrimento, passando ao